Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje mais uma aula, agora a 10ª. Na aula passada a gente conversou sobre os conceitos básicos do que é o Estado, né, brasileiro, como é que ele se organiza. Falamos sobre poderes, governo, povo, nação, enfim, vários conceitos importantes para que a gente entenda os problemas que ocorrem dentro desse Estado, dentro desse território. Vimos que existe um documento que fala justamente sobre o pacto que esse Estado e a sociedade fizeram e que quando esse pacto é ferido ocorrem problemas e a gente pode atribuir as causas, né, dos problemas à omissão desse Estado e da sociedade também. E esse pacto a gente viu que é a nossa Constituição Federal. Então a gente usou a Constituição Federal para balizar, para fundamentar o argumento, a nossa opinião de que alguns problemas que acontecem, a maioria deles, a causa é essa omissão do Estado e da sociedade. Bom, e o que é isso? O que é esse... Por que eu falei dessa Constituição? Porque eu disse que, baseado nela, eu posso ter a opinião de que isso é causado pela omissão do Estado. O problema é causado pela omissão do Estado e da sociedade. Essa Constituição Federal nada mais é do que o meu fundamento, nada mais é do que o meu repertório sociocultural. E é sobre isso que a gente vai falar nessa aula hoje, tá? Então vamos lá começar a falar sobre repertório sociocultural. Bem, nós vimos que nós vamos usar como argumento causas e consequências de várias coisas, né? E vimos também que as causas que a gente pode dizer que acontecem, os motivos pelos quais elas acontecem, né, os problemas, são em virtude das violações dos direitos e deveres, tanto da sociedade quanto do Estado, né? E a gente viu isso. Bom, mas e aí? Isso é o porquê. Por que que o problema acontece? Qual é a causa do problema acontecer? Bom, por que que esse problema, quando acontece, ele traz consequências, né? Bom, e como provar isso? A gente vai provar isso justamente usando várias coisas. Essas coisas, justamente, é chamado de repertório sociocultural. No nosso caso aí, o que a gente viu foi o preâmbulo da Constituição Federal. Peguei aquele texto lá inicial que os legisladores, né, é, é, colocaram e falei, ó, lá estava escrito que foi feito um pacto e que deveria ter, nós, a sociedade, combinamos que haveria bem-estar social, justiça social, não poderia haver preconceito. Então, se foi pactuado isso, isso aí não pode haver discordância. Se alguém está sendo tratado de forma diferente, é um problema. Okay? Então, o preâmbulo da Constituição Federal, dessa lei maior, é um repertório sociocultural, foi um repertório sociocultural. Bem, o que é um repertório sociocultural, principalmente para o Enem? Então, eu peguei aqui, né, o manual de correção e trouxe ele mesmo, tá? O próprio texto que está lá no manual do INEP. Então, diz assim, ó, repertório é um elemento importante para a redação do Enem e requisito fundamental, né, olha só, é fundamental, importantíssimo, para que o participante atinja as notas mais altas na competência 2. O repertório sociocultural configura-se como toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que, de alguma forma, contribui como argumento para a discussão proposta pelo participante. Então, o repertório ele vai contribuir para esse meu argumento. Percebam assim, eu falei que a omissão do Estado e da sociedade é uma das causas dos problemas dessa própria sociedade, porque eu conhecia a Constituição Federal. Então, eu sabia que, como lá estava escrito que nós temos direitos e deveres,
eu entendi, a minha opinião foi que, em virtude disso, existe um problema aí, certo? Se eu não conhecesse a Constituição Federal, eu não ia saber. Então, como é que o repertório contribui para esse argumento? Eu entendo assim de duas formas. Ele contribui tanto para que, se eu já conhecer esse repertório, eu entenda que ele pode ser uma forma de eu chegar a esse argumento, eu dizer que, em virtude da Constituição Federal, eu entendo que isso é um problema, como o inverso também. Eu posso pensar assim, o problema acontece porque o Estado não faz isso aqui. Mas aí como é que você prova? Eu provo porque na Constituição Federal está escrito lá, entende? Então é uma via de mão dupla, né? Eu tanto uso o repertório para pensar no meu argumento, quanto eu provo o meu argumento com o repertório, tá? E aí ele continua dizendo assim, ó, alguns argumentos que podem caracterizar o repertório esperado são provas concretas, ou seja, dados ou fatos sobre o tema, provas sobre o tema, aquilo que aconteceu. Não é notícias falsas, é o que você acha, são provas, fatos. Lembra lá de quando a gente viu fatos? Exemplos, fatos similares ou relacionados ao tema. O fato tem que ser igual? Não, podem ser similar. Ou tem que ter uma relação com o tema. Autoridades, ou seja, citação de especialistas no tema. Uma lógica qualquer, causa e consequência, por exemplo, que inclusive é o que a gente vai usar. E senso comum, que as pessoas em geral pensam sobre o tema. Aí vem aqui, ó, Cantarim, Bertucci, Almeida, tal. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, o próprio Enem usou um repertório para explicar o que é o argumento. Ele usou o conceito que essa pessoa aqui, ó, de um livro, né? A página em 2016. Então, é assim, essa pessoa, esse especialista, disse que repertório é isso. E aí o próprio Enem usou esse repertório, essa pessoa, essa citação, ou esse livro desse especialista nesse tema, que tema repertório, para explicar, para colocar aqui, viu? Então, assim, repertório é isso. Quando você tem um livro lá qualquer, livro de matemática, você vai olhar lá embaixo tem bibliografia, ou seja, quais foram os livros que aquela pessoa usou para embasar o próprio livro dela, a teoria dela, a tese dela. Né? Então, a bibliografia é a fonte, né, que ela usou. Então, a gente vai fazer isso, a gente vai pegar e vai usar o que outras pessoas falaram, citações, outras coisas que aconteceram, livros. Então, várias coisas a gente pode usar para embasar aquilo que a gente está falando. Então, repertório nada mais do que isso. Qualquer coisa que você saiba, que você conheça, que possa embasar. O que é sociocultural? Sociocultural é o que vem da sociedade e da cultura. Né? Tudo, vamos pensar assim, tudo que em termos de conhecimento, é repertório sociocultural. Tá? Bom, tem vários tipos de repertório sociocultural. A gente usou, por exemplo, uma lei. São repertórios legais em termos de lei, de legislação, né? Legalidade. Gerais ou específicas, ou seja, eu posso pegar um repertório legal, legislativo, geral. Por exemplo, a Constituição Federal é geral, ela é abrangente, ela abrange uma coisa maior. Ou uma específica, como eu falei, né? A lei do Estado, vamos supor, a lei Maria da Penha, uma lei específica relacionada ao quê? A violência contra a mulher, a lei específica. O Estatuto da Criança e Adolescente é específico da criança e do adolescente. Estatuto do Idoso, específico do idoso. Então, eu posso usar tanto leis gerais, que a Constituição é um repertório que abrange tudo, ou posso pegar específico aquele assunto ali que eu estou tratando, o tema que eu estou tratando, que é até melhor, mas a gente não vai lembrar na hora lá, de repente, ficar decorando tudo quanto é lei para poder falar. Por isso que a Constituição ela é abrangente, é uma lei geral que você pode pegar para todos os temas. Bom, eu posso pegar também
baseado na história. Eu provo baseado na história. O quê? Fatos históricos, acontecimentos. Tudo que aconteceu na história, eu posso pegar e relacionar. Lembra que ele falou que pode ser similar? Então, eu posso dizer que um acontecimento que, por exemplo, vamos pegar a criação da humanidade. Eu posso pegar uma coisa que aconteceu lá na criação da humanidade e dizer que ela continua agora. Então, por exemplo, eu posso pegar lá o período... Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, o evolucionismo, né? É a teoria da evolução de Darwin. Ele criou fatos, ele criou teorias lá que até hoje influenciam no racismo, por exemplo. Então, ele disse que começou dizendo que o homem evoluía e evoluía do macaco. E até hoje a gente tem consequências disso. Então, eu pego a história e relaciono a uma coisa atual, ao acontecimento aqui do Brasil. Eu posso só história do Brasil? Não, pode ser história universal, tá? Algo específico, da mesma forma que o geral específico, pode ser do Brasil, pode ser relacionado àquele assunto, mas pode ser relacionado a um outro assunto que eu vou trazer e vou comparar com o que eu estou falando. Além disso, você tem citações de quem? De filósofos, sociólogos, pensadores, pesquisadores, ou seja, pessoas especialistas naquela área ali. Não vou citar o meu vizinho, a minha professora, né? Vocês não vão me citar, a Mara falou. Não, eu não sou especialista em nada. Então, eu não sou capacitada para que vocês possam me usar em relação a argumentar, a provar o argumento de vocês. Vocês têm que usar um especialista. E é notório, tá? Não é uma coisa assim que... Ah, mas não é... A professora não é especialista? É, mas ele não é conhecido em forma de todo mundo conhecer. Então, tem que ser algo que é mais conhecido, tá? E em relação às outras, todas as outras áreas que vocês possam imaginar. Há um conceito da matemática, física, química, literatura, livros, literatura que eu coloquei aqui é história literária, né? Livros específicos de ficção, o que for, filmes, músicas, séries, vocês podem usar qualquer coisa para ser fundamento do argumento de vocês. Nós vamos ver que tem algumas coisas que a gente tem que se preocupar, mas qualquer coisa você pode relacionar. Bom, então aqui, por exemplo, eu relacionei a Constituição Federal, que está relacionado lá à parte legislativa, né? Legal. Só usei isso como exemplo, tá? Mas é tudo, repertório é tudo. Bom, eu poderia, por exemplo, usar a física, eu poderia pegar as leis de Newton e usar. Vocês estudam isso. Eu estou trazendo aqui só um exemplo. Como é que você poderia usar a lei de Newton, né? Ou a física, qualquer outra coisa, como repertório sociocultural? Por exemplo, poderia pegar aqui, ó, a primeira lei de Newton, que é a lei o quê? A lei da inércia, né? O princípio da inércia. Então, a gente vai lá. De acordo com a primeira lei de Newton, então eu referenciei aqui Newton, é notório, é um especialista, né? Um corpo em repouso tende a permanecer nesse estado, ao menos que uma força resultante atue sobre ele. Não é isso que a lei, o princípio da inércia fala? Então eu peguei esse princípio e coloquei aqui. Isso aqui é o quê? É um repertório, tá? Da mesma forma, ou seja, assim como essa lei, o problema relacionado à violência contra a mulher na sociedade brasileira persistirá, enquanto medidas urgentes não forem tomadas no sentido de movimentar positivamente essa tragédia provocada pela negligência estatal e omissão da sociedade. O que tem a ver a física com a violência contra a mulher? A princípio, não tem nada, certo? O que o repertório me ajuda a escrever a redação? Aí eu provar que eu vou dizer que porque o Estado ele é negligente ou ele é omisso, não faz nada, e a sociedade também, ou seja, não faz nada, ele fica inerte, não muda a situação da violência contra a mulher. Ou seja, um corpo em repouso, quer dizer, a situação que está acontecendo lá, a violência, permanecerá nesse estado,
ao menos que uma força resultante atue sobre ele. Que força resultante? O Estado tome alguma providência ou a sociedade tome alguma providência. Entendeu? Então, assim, eu pego uma coisa que, a princípio, você olha, não tem nada a ver com aquele assunto e eu relaciono ele àquele assunto que eu quero, certo? Assim como eu poderia pegar isso aqui, o que é isso? Um corpo para, ou seja, qualquer coisa que caia num tema que precisa, você precisa falar que algo necessita ser modificado, ou seja, qualquer tema, porque não é um problema. Se é um problema, precisa ser alterado, precisa ser modificado. Provavelmente não está sendo feito nada para modificar aquilo, ou quase nada. Então, essa lei de Newton aqui, ó, ela serve para qualquer tema, assim como a Constituição. Certo? Então, por exemplo, está lá no texto motivador Constituição. Você não pode usar a Constituição, porque diz que você não pode usar o texto motivador. Então, usa a lei de Newton para falar a mesma coisa. Ok? Então, assim, você tem um repertório que vocês usam, que vocês conhecem, para falar. Não precisa, vocês que já estão estudando, quem não está estudando não sabe nem o que eu estou falando, mas quem já está, não precisa ficar decorando o nome alemão, francês. Se vocês decorarem, excelente, mas não fiquem, quem não fez isso ainda e já ouviu falar, ou olha as redações, está lá aqueles nomes, não se apavorem. Vocês podem usar qualquer área que vocês conheçam, ou seja, vocês estão estudando um montão de coisas, vocês podem relacionar, só tem que entender e saber relacionar isso. Outra lei do próprio Newton. Conforme a terceira, aí eu vou vir para a terceira, né? Para toda ação, há uma reação correspondente. Ó, causa, consequência. Tá vendo? Causa e consequência. Esse enunciado, que enunciado toda ação há uma reação, não fica restrito à física, uma vez que pode ser observado na questão dos estigmas sofridos pelas pessoas com doenças mentais na sociedade brasileira. Outro tema, eu podia usar também da violência aqui também. Nesse contexto, que contexto? O contexto aqui da ação-reação e do problema sofrido, observa-se que, em virtude do abandono da sociedade e negligência estatal, ou seja, em virtude, por causa disso, essas vítimas sofrem terríveis consequências. Ó, ação e reação correspondente, como discriminação e invisibilidade social. Assim, medidas urgentes precisam ser tomadas para interromper essas ações nefastas e efeitos cruéis. Ok? Então, assim, toda ação tem uma reação. A ação vai ter uma consequência. Ou seja, serve para praticamente todos os temas. Então, vira assim, coisas que vocês já estudaram, que vocês podem usar na redação de vocês. É só essa daqui? Qualquer uma, qualquer coisa que vocês saibam, vocês podem usar, né? Qualquer coisa vocês poderiam usar aqui. Então, por exemplo, história, tá? Ah, Mário, eu não sei física, eu sou horrível, química, eu sou horrível, mas história eu conheço alguma coisa. Beleza, você usa a história. Por exemplo, o tripé da Revolução Francesa, tripé da Revolução Francesa, né? Aqui, ó. O lema igualdade, liberdade e fraternidade foi amplamente difundido na sociedade no fim do século XVIII. Entretanto, apesar de ter influenciado o texto da Constituição Federal, é notório, desculpa, o enfraquecimento desse ideal igualitário, visto que na sociedade brasileira atual as mulheres são violentadas frequentemente. Assim, medidas urgentes precisam ser tomadas no sentido de combater a negligência estatal e a omissão social, para que esse tipo de nefasto problema não persista no Brasil, cujos direitos são para todos, né? Então, a gente viu aqui que eu usei a história. Eu peguei uma coisa que aconteceu lá no século XVIII, olha bem, no século XVIII,
e relacionei a algo que está acontecendo aqui no Brasil. Aí, para eu mostrar isso, eu falei que ainda usei o texto constitucional, ou seja, usei 2 repertórios num só. Então, o corretor vai olhar e falar, caraca, sabe muito esse aluno aqui, esse candidato, entendeu? Usou 2 repertórios logo de uma vez. E aí você fala, e você diz o quê? Que na sociedade brasileira atual, ou seja, isso aqui, você poderia dizer isso e falar, mas isso aí é lá na França. Mas você fala, ó, a Constituição ela foi também baseada no texto da Revolução. Eles pensaram sobre isso também, quando foram montar a Constituição. E aí, a nossa Constituição também tem esses valores. Só que aqui agora, isso aí não está sendo usado, não está sendo ativo aqui. Ninguém está pensando na igualdade da mulher. Não está pensando na liberdade dela. Cadê a fraternidade? Cadê se tratar como irmão? Onde está isso? Não tem. No Brasil não tem. Isso aqui serve só para violência contra a mulher? Não, para qualquer assunto que tenha a ver com igualdade, você pode tacar a Revolução Francesa, liberdade, Revolução Francesa, fraternidade, Revolução Francesa, ok? Qualquer tema tem que saber relacionar, mas é um repertório que se você decorar isso aqui, ó, aí tem que decorar não as palavras em si. Vocês estão vendo que não tem aspas. Aspas a gente usa quando é o texto literal. É exatamente aquilo que está escrito. O ideal é até você não usar, você falar com as suas próprias palavras. Mesmo que seja igual lá, mas você usa... você tenta mudar alguma coisinha só para você não ser obrigado a colocar exatamente como está lá. E você não precisa explicar muito. Eu vejo gente fazendo redação com repertório cultural como se você tivesse que explicar o repertório cultural. O repertório não é... Você não está tratando sobre ele, você está tratando sobre o tema. É a violência. Não é a Revolução Francesa. Você não precisa explicar a Revolução Francesa. Você não precisa explicar o que é a terceira lei de Newton. Você não precisa explicar o que é a primeira lei de Newton. Isso é você dar uma referência. Você fala, ó, fulano falou isso. Pronto. Lembra que eu falei que o corretor, ele não entende, ele não vai entender de todos os assuntos? Então, ele só vai ver se tem coerência isso aqui e se você relacionou. Não precisa ficar usando 4, 5, 6 linhas para explicar sobre uma coisa, explicar o filme. Não, você só joga assim, ó. É como se você fosse assim, você vai falar sobre a violência, você fala assim, pô, sabe o fulano? Ele falou isso. Então, a violência, ela está acontecendo assim como ele falou. Então, é só para você dar uma introdução mesmo, para você, ao invés de você introduzir o assunto direto, jogar lá, você coloca alguma coisa antes, para a pessoa se contextualizar, ter mais ou menos um exemplo daquilo que a pessoa está falando, e aí você joga o assunto, ok? Bom, então vamos ver aqui, vamos pegar o nosso exemplo, que a gente usa sempre. Por que eu estou usando esse? Para vocês não terem que ficar pensando sobre os outros. Bom, o repertório tem que ser legitimado. O que é legitimado? Ele tem que estar relacionado à área de conhecimento. Mara, mas você falou de física e era violência, tem nada a ver. Não tem nada a ver com a física, tá? Mas você relacionou aquele repertório legítimo, ou seja, é uma área de conhecimento, né? E ele é legítimo. Tem uma pessoa lá, um especialista falando sobre aquilo, tá? Não é legitimado, não quer dizer que é relacionado à área. Relacionado à área aqui do conhecimento, o conhecimento tem que ser legítimo, uma pessoa que é da área lá que está falando. A gente vê também, o problema é assim, a pessoa pega uma música lá do fulano e fala do assunto, ele falando da música, e você tenta mostrar que ele é o especialista daquele assunto. Não. Aquilo a gente faz uma analogia. Se um físico está falando algo sobre violência, ele não é especialista para falar sobre violência,
mas você relaciona esse conhecimento que ele tem com o que você está falando. É coisa diferente. A gente vai ver isso quando a gente for fazer as redações, tá? Então, isso tem que ficar claro. Tem que ser alguém conhecido de uma determinada área e você consegue provar que o que ele falou ali é real, é verdade. Vai precisar provar lá no texto? Não. Não vai ficar inventando, é isso que eu estou falando, tá? Não tem nem necessidade de inventar. Bom, outra coisa que ele tem que ser é pertinente, ou seja, ligado a pelo menos um dos elementos do tema. Então, aqui, ó, por sinônimo, perônimo, depois a gente vai ver isso. Ó. Qual é o elemento do tema aqui? Ó? Tem que estar ou persistência, ou violência contra a mulher, ou sociedade brasileira. Sociedade brasileira, não relacione só a isso, tá? Porque sempre vai ser sociedade brasileira. Então, o que você tem que se relacionar? A violência ou a persistência? Lembra lá? A reação, ação e reação é algo que se você não mudar, vai persistir. Então, você conseguiu relacionar a esse tema aqui. Então, aquela coisa que era física, ela é pertinente ao tema que você tá abordando. Você conseguiu, de alguma forma, relacionar isso, tá? Ele é pertinente em relação ao tema propriamente dito todo? Não, não é em relação à violência, mas é em relação à pertinência, tá? E aí, por sinônimo. Sinônimo é o quê? É um termo com sentido igual, né? Lembra que eu falei que a gente pega as palavrinhas aqui e vai colocando lá sinônimos, e aí a gente bota hiperônimos também e hipônimos. O que é isso? Então, assim, persistência, continuação, né? Violência contra a mulher, agressão contra a mulher. Então, a gente vai usando sinônimos para fazer isso. O que é hiperônimo? Hiperônimo é um termo mais genérico. Então, por exemplo, ao invés de você pegar um repertório sobre violência, você pode pegar um repertório sobre segurança, tá? Por isso, assim, persistência contra a violência, né? É uma ação que persiste, então você consegue associar aquela teoria da física, porque você faz essa por hiperonímia, né? Aqui no caso não é nem tanto em relação a hiperonímia, nem sinônimo, nem nada, eu só fiz uma comparação. Mas assim, se fosse um repertório relacionado à segurança, ele seria pertinente porque você usou o hiperônimo, né? Então, por exemplo, relacionado à doença mental, saúde é o hiperônimo de doença mental, por exemplo. Lá a democracia do cinema, cultura é o hiperônimo, é o geral, tá? A cultura, o cinema está relacionado à cultura, faz parte da cultura. Isso é hiperônimo. Hiper, tá? É o que está acima, é maior. Hipo é o que está abaixo, é o inverso, né? Então, se lá estivesse falando sobre cultura, você poderia dizer cinema. Assim como cinema, você poderia dizer a tela, né? Aí você vai poder usar coisas abaixo, tá? Então, você não precisa usar uma coisa que pertence à palavra específica, mas tem que ser o sinônimo, hiperônimo ou hipônimo, tá bom? E por último, e o mais grave que as pessoas às vezes cometem na redação é produtividade, ele tem que ser produtivo. Ou seja, vinculado à discussão da proposta, ainda que pontual. O nosso caso lá, ele foi produtivo. Eu não peguei e joguei aquilo lá, joguei o conceito, né, de física por si só. Eu relacionei ao que eu estava discutindo, ao que eu ia falar. Ou seja, não pode usar o repertório só para encher linguiça. Eu tenho que escrever 30 ali, eu vou botar ele aqui. Não. Ele tem que ser produtivo. Você está usando ele para justificar alguma coisa relacionada à tua tese, ao teu tema, ao teu argumento, tá? Ele produz uma reflexão e fala assim, pô, tá certo, tem relação com isso, tá? Então, assim, a gente não bota isso lá por nada, que a gente bota para que ele produza alguma coisa. Tem que ser. Vamos ver assim, na prática, né? Pertinente e produtivo é um conceito mais fácil da gente entender. O legitimado, a gente vai ver mais algumas coisas que o Enem cobra,
para a gente não incorrer nesse erro, né? Então, olha só, o que é o legitimado? Ele trata-se de repertório que sintetiza informação, situação, eu já falei, né? São considerados, ó, conceitos e definições. Lembra que eu falei assim, eu estou colocando aqui esses conceitos porque vocês podem usar isso como repertório? Segundo o dicionário Aurélio, isso é um repertório. Você conceituou violência, é um repertório. Você conceituou cultura, cinema, é um repertório. Doença mental, é um repertório, tá? Pode ser considerado. Informações, isso aqui a gente já viu, né? Fatos ou períodos reconhecidos, tá? Referência a nome de autores, filósofos, poetas, escultura, música, qualquer coisa. Área do conhecimento ou profissionais como isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Sociologia, sociólogo, você está falando de um assunto sociológico, você tem que usar o sociólogo para falar sobre isso. Ele é o especialista da área. Filosofia, filósofo, ele é o especialista da área. Literatura, escritor, poeta, autores. Educação, educadores. Medicina, médico. Entendeu? Então, assim, a gente vê muito o pessoal querer pegar outras pessoas e tentar encaixar. Então, por exemplo, se você pegar um governador, um senador, qualquer pessoa, e for falar de vacina, de ciência, se ele não for médico, cientista, pesquisador, ele não é autoridade para falar sobre isso, entendeu? A menos que esse cara esteja numa situação que ele tem notório saber. Então, tem que ter cuidado de associar. Não pode pegar lá, por exemplo, você pode usar uma música, mas você tem que usar uma música de um cara que ele é conhecido, que ele tem notório. Não vai pegar lá o MC Perereca lá qualquer e vai dizer que ele falou na música dele, ninguém conhece, só você conhece o teu grupinho ali da escola, tá? Então tem que ser alguém conhecido, com saber da área, tá? Bom, referência a estudo ou pesquisa, personalidade, celebridade, não vai falar lá o teu influencer. De repente ele é só seu de milhões de pessoas, tudo bem, mas o corretor não conhece, tá? Referências aos meios de comunicação conhecidos como rede social, mídia, jornal, o Globo, qualquer revista. Então, lembra lá que eu falei a fonte? Você vai botar assim, segundo o documentário do Globo, da revista tal, isso é válido. Você bota um fato lá e você diz que aquilo apareceu num documentário, num programa jornalístico. Isso é um repertório também. Bom, outra coisa é o seguinte, ó, as informações atribuídas a essas fontes não serão consideradas repertório legitimado se estiverem presentes no texto dos motivadores, ou seja, não use repertório do texto motivador. Não use. Não vai ser considerado. Eu vejo muita gente falar assim, a gente pega e fala assim, pode usar, porque pega lá uma redação nota 1000, pega um parágrafo lá dessa redação e bota justamente um repertório que a pessoa usou do texto motivador. Bota lá. E aí diz que pode usar aquilo ali. Eu vou mostrar para vocês que não pode, tá? Não pode. Aquele repertório não foi considerado como um repertório válido. Não foi, tá? E eu vou mostrar por que aqui nos próximos slides. Vamos lá. Bom, vou mostrar aqui exemplos que o próprio Enem, o próprio INEP mostra. O que é repertório não legitimado, não pertinente, não produtivo. Então, pegar um texto aqui, ó, que a pessoa escreveu lá na época. Ó. Aqui foi manipulação do usuário pela rede. Lembra o tema, não? Mais ou menos isso. Manipulação do usuário, dos dados do usuário pelo comportamento do usuário pela internet, coisa assim. Bom, a internet é uma tecnologia que integra todo mundo. Beleza. Aproximando e ajudando no crescimento de diversas áreas e países. Mas o modo que funciona o seu controle de dados influencia os seus usuários positivamente e negativamente, levando até a manipulação dos seus comportamentos negativamente.
Aqui não tem... Esse conceito aqui que ela falou não é legitimar. Quem falou isso? Ah, isso aqui tem lógica. Mas quem falou? Tem fonte aqui? Não tem. Então não é legítimo. Entenderam isso? Não é legítimo. Não é legitimado. Ela usou, mas não foi considerado. Bom, outra coisa aqui, ó. Segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. Ok, usou um repertório. Kant aqui é legítimo, essa pessoa existe e ele tem esse conceito aqui. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar. Isso é verdade. Na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Isso aqui é verdade, isso aqui é legítimo, é real, é verdade também. Mas aí o que aconteceu? Ó? No trecho acima, o participante apresenta o repertório na referência ao conceito de menoridade de Kant. É real. Trata-se de um repertório legitimado pelas áreas de conhecimento e com pertinência ao tema na própria referência. A referência está aqui, ó, menoridade, tá o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio, ok? Aí vem, ó, isto é, a informação utilizada associa-se a um dos elementos da proposta, a manipulação do comportamento. Está associado aí, que vai manipular. Ó. Não pensou, a pessoa não pode pensar, a princípio está associando. No entanto, não há vínculo pontual entre o repertório apresentado e a discussão do texto. Portanto, não há uso produtivo do repertório legitimado e pertinente. Ou seja, esse repertório poderia ser usado, ela está dizendo que uma pessoa que é menor de idade, ela não é capaz de pensar por si próprio, e que aqui o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem a tendência de aumentar, só que ela não associou, dizendo assim, olha, em virtude disso, né, essa pessoa que não é capaz de pensar, ela é manipulada. Faltou isso, faltou ela produzir uma conexão entre o que o repertório e o que ela quer explicar. Entendeu? Então, assim, essa produção precisa ser o quê? Essa conexão. Você fala uma coisa, que é o repertório. Você fala outra, que é a tua tese, a tua fundamentação, o teu argumento, o que for, uma explicação. Mas você tem que associar, dizer que o que tem a ver Lé com Cré. É igual. Ah, isso aqui acontece, lembra lá? Na lei? É igual. Assim como na física, se uma coisa está lá parada e ninguém movimenta, ela vai continuar parada? Na sociedade também acontece, é igual. Ou então, na Constituição Federal, existem direitos. Entretanto, esses direitos não são garantidos. Ou seja, está vendo uma coisa oposta, diferente. Tá? Então, você tem que dizer se é igual, se é oposto, se é similar. Você tem que relacionar. Isso é que é fazer com que o repertório e o que você está falando seja produtivo. Você produz uma relação de igualdade, de desigualdade, de similaridade, tá? Então, você tem que fazer isso. Ela errou aqui por não usar essa conexão, não fazer essa conexão. Ok? Então, assim, aqui a gente tem um repertório legitimado, mas não pertinente. Então, a gente vê aqui, ó, esse primeiro pedaço aqui não tem a ver com o que eu quero falar, é só o segundo aqui, ó. Para mudar o futuro é preciso aprender com o passado, onde homens dominam a tecnologia da época e conheciam tudo sobre ela. Tá entre aspas, tá vendo? É um repertório. Não foi colocada a fonte, né? Deveria ser, mas foi considerado como legítimo porque isso é conhecido. E aí se considerou, mas é um risco que ela correu, ok? Hoje em dia, a internet tem se tornado um campo vasto, onde cada vez mais se sabe menos sobre ela. E seu sistema permite nos conhecer cada vez melhor e criando uma dependência sobre sua pesquisa. Então, aqui, ó, ela falou que o futuro, é preciso aprender com o futuro, com o passado, né? Para mudar o futuro. E ela falou que o homem domina a tecnologia. Então, assim,
Esse repertório existe, é legítimo, mas não pertence a esse tema. O que tem a ver aprender com o passado para o futuro? Ela não relacionou, não tem a ver com isso, né? Então, não pertence às palavras lá do tema e nem ao sentido do tema, tá? Outro aqui, ó, diz assim, ó, de acordo com a Constituição Brasileira de 88, todos são livres e possuem liberdade de escolha. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade se torna menor, uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida. E todas as informações que ele recebe são, na verdade, fruto do rastreio de algoritmos que relacionam seus principais gostos, ok? Difícil de ler isso aí, mas consegui. Bom, olha só, ela disse que a Constituição é para todos, né? Todos são livres e possuem liberdade. E ela está falando que no mundo virtual, o que teria a ver liberdade com a pessoa ter os dados dela lá manipulados, né? Aí vem só, nesse trecho verifica-se que o participante apresenta repertório legitimado na menção da Constituição de 88, então é legítimo. Sem pertinência ao tema na referência direta. Ele não fez uma referência direta. Esse repertório não se referencia à manipulação do comportamento do usuário. Né? O que tem a ver a liberdade com a manipulação do comportamento do usuário? Né? A princípio, não tem as palavras, não tem nada a ver com o repertório. Observa-se que o trecho, todos são livres e possuem liberdade de escolha, não recupera os elementos do tema manipulação do comportamento. Escolha e manipulação do comportamento. Ou controle de dados, nem associa a internet, que era o tema. Contudo, ou seja, entretanto, a pertinência ao tema é encontrada no uso produtivo que o participante faz desse repertório legitimado, visto que ele vincula, associa a ideia de liberdade à falta de privacidade que os usuários enfrentam no mundo virtual, recuperando o elemento manipulação do comportamento, da proposta, do tema, da proposta. Tá? Então, ele faz isso, ele recupera, dizendo que esse repertório ele vincula essa ideia de liberdade à falta de privacidade. Ele vinculou uma coisa com a outra, ele associou, ele fez uma analogia. Não é igual, mas é parecido. Por essa razão, consideramos que o uso produtivo do repertório transformou o repertório que até então era apenas legítimo em repertório legitimado pertinente ao tema. E produtivo, né? Que ele produziu essa associação aqui. Entenderam, então, isso? Por isso que lá, provavelmente, o exemplo da física, ele faria a mesma coisa. Não tem nada a ver, mas associou, aí ele pegou o que era legítimo, que é o que realmente o Newton falou, que é verdade, é reconhecido, e associou. Por isso que eu falo que a Constituição você pode usar para qualquer coisa, contanto que você consiga associar, fazer essa comparação, essa igualdade ou essa desigualdade de ideias, do que está escrito com o mundo real, tá? Bem, aí eu venho para mostrar para vocês por que às vezes a gente vê notas 1000 lá e por isso o pessoal fala que você pode usar e não é real. Vocês lembram lá de um dos textos que eu trouxe sobre que a pessoa usava o mapa que estava lá no texto de apoio, usava praticamente tudo que estava no texto de apoio, e essa redação tirou nota 1000? Provavelmente esse repertório não foi considerado. Mas, Mara, como é que ela tirou nota 1000, a nota máxima, e o repertório não foi considerado? Porque você não precisa de um montão de repertório, você precisa de um. Um correto, um que tenha, seja legitimado, pertinente e produtivo. Só um, tá? Vamos ver aqui o que o NEP fala, ó.
À exceção do repertório desenvolvido a partir de muitos trechos de cópia do texto motivador, que aí ele vai ganhar nível 2, ele perde um montão de ponto. Aqui, ó. A presença de 2 ou mais repertórios de nível distinto implicará a sua avaliação no nível mais elevado. Ou seja, eu tenho um que foi do coisa, mas eu tenho 2 que não foi, ele vai ser elevado. Por exemplo, uma redação que apresenta 3 repertórios, baseado no texto motivador. Aí ele vai ter lá, ficaria no nível 3. E com uso produtivo de repertório legitimado e pertinente ao tema, nível 5, será avaliado no nível mais elevado, ou seja, nível 5. Ou seja, mesmo que você use de forma incorreta, né, alguns repertórios, pegou lá do texto motivador, então já está dizendo que não é seu, então você não vai ganhar nota máxima. Mas um só você não tirou do texto e ele tem legitimidade, pertinência e produtividade, você ganha a nota máxima. Então, a gente precisa só de um completo. Mas você está falando, então, que eu só preciso saber um e o resto eu posso pegar tudo lá do texto? Poderia. Por que a gente não faz isso? A gente não faz isso, não se planeja para fazer isso. Mas na hora lá da prova, se der ruim, você faz? Pelo seguinte aspecto, ó. Vou mostrar para vocês aqui na prática. Ó, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. É o nosso tema lá, padrão. Então, olha só. O que a gente tem na introdução? Que a gente vai ver daqui, acho que 2 aulas. A gente vai começar, enfim, a escrever a introdução, porque eu vou acabar a parte conceitual, tá? Na introdução, e aí eu vou explicar pormenorizado isso aqui, vocês têm que fazer o quê? Introduzir o tema, a tese fundamentada com o quê? 2 argumentos, certo? Eu tenho que colocar lá na introdução esses elementos ali, vamos dizer assim, obrigatoriamente. Não é, mas é bom colocar para o corretor já olhar e falar assim, opa, ela já cumpriu aqui uma etapa da redação, tá? Então, eu tenho que fazer isso aí, colocar esses elementos. Então, vamos pegar aqui um exemplo lá do texto que a gente escreveu, né? Que eu escrevi. Então, assim, ó. Tripé da Revolução Francesa, o lema igualdade, liberdade e fraternidade foi amplamente difundido na sociedade no fim do século XVIII. O que é isso, Mara? Isso aqui é o meu repertório sociocultural, é o meu contexto. Eu vou falar agora sobre o tema. Eu não introduzo o tema de uma vez só. Eu falo alguma coisa que eu vou associar ao tema, que é o meu repertório cultural, que é obrigatório no Enem. Tem que ser aqui na introdução esse repertório? Não, em qualquer lugar. Mas eu já vou colocar um aqui, tá? Porque até ele é legal para eu escrever o texto, o meu parágrafo. Bom, entretanto, esse conectivo quer dizer o quê? Que isso aqui é de um jeito e o que eu vou falar agora é diferente, é oposição. Apesar de ter influenciado o texto da Constituição Federal do Brasil, é notório o enfraquecimento desse ideal igualitário. Eu estou, então, contextualizando aqui, dizendo que isso aqui, na teoria, na história, aconteceu lá de um jeito, né? E aqui, ó, no Brasil, esse ideal não está legal, ele está enfraquecido. E aí eu falo assim, ó, por que eu falo isso? Visto que na sociedade brasileira atual, as mulheres são violentadas frequentemente. Então, eu já estou pegando e joguei meu tema. Aqui, o tema aqui, ó. Eu usei isso para quê? Para dizer que no tema, problema que eu vou falar, que eu vou dar minha opinião, isso não está acontecendo. Ó, visto que na sociedade brasileira atual, né, aconteceu lá na França, mas agora aqui no Brasil, as mulheres são violentadas frequentemente. Por que eu estou falando do tema? Porque aqui, ó, violência contra a mulher, tá? Na sociedade brasileira. Lembra que eu falei que vocês têm que anotar as palavrinhas? Uma das coisas que a gente vai aprender com calma é que eu tenho que usar, de preferência na introdução, todas as palavras do tema. Eu botei aqui, ó. Assim, isso aqui é o quê? É minha tese, tá? Eu vou agora dizer minha opinião. Eu já botei aqui, ó, violentadas frequentemente, já estou falando, já estou começando a dar a minha opinião, tá? A opinião não precisa estar tudo num período não, tá?
numa frase, você pode jogar um pouquinho da sua opinião ao longo do texto, tá? Assim, medidas, ou seja, dessa forma, desse modo, nesse contexto aqui, medidas urgentes precisam ser tomadas. Ou seja, eu estou falando que a minha opinião tem que medidas urgentes precisam ter tomado. Mas por que eu falo desse jeito? Eu estou dizendo, isso aqui já é um planejamento. Lembra que eu falei que a gente já está começando a ver coisas sobre projeto de texto? Eu já estou dizendo para o corretor que eu vou lá na conclusão falar sobre essas medidas urgentes. Vou dar dizendo que tem que ter um combate, eu tenho que dar soluções para isso. No sentido de combater o quê? A negligência estatal e a omissão social. O que é isso? Os motivos pelos quais a violência acontece, a violência persiste. Esses são os meus 2 argumentos da minha tese. Para que esse tipo de nefasto problema, ou seja, usei aqui umas palavras fortes que depois vocês vão ver para que é isso, não persista num Brasil cujos direitos são para todos. Por que eu botei aqui não persista? Porque eu não tinha falado de persistência. Eu tenho que falar dessa persistência. Então, eu botei aqui. Tá vendo que as palavras não são jogadas no texto. Eu tenho que pensar, eu tenho que planejar, eu tenho que saber. Redação é técnica. Não é você sair escrevendo de qualquer jeito. Tem que planejar, né? Eu estou fazendo aqui, vou dar 12 aulas talvez de conceito para você, porque eu planejei que para vocês escreverem, vocês precisam saber conceitos. Não é à toa que eu estou fazendo. A Má está fazendo eu ficar ouvindo aula de 1 hora aqui, que isso não vai prestar para nada. No meu planejamento vai prestar. No meu, eu entendo que vai ser muito importante para vocês escreverem. No meu entendimento, sem esses conhecimentos, vocês não conseguem escrever uma boa redação. Tá? Então, a gente planeja assim. O que eu preciso para fazer algo? Para escrever uma redação, você precisa entender que quando o Enem te dá um tema, você tem que encaixar todas essas palavras aqui no teu texto. Se você não souber disso, você não faz uma boa redação. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, a pessoa lê muito, conhece muito, ela vai chegar lá e vai arrasar na redação. Do Enem, não. Porque o Enem tem alguns detalhes que nas outras redações você não precisa. O Enem precisa de proposta de intervenção obrigatória e com alguns elementos. Nas outras, não. Então, se você for para o Enem sabendo escrever em vários concursos, tirando 10 em outros concursos, no Enem você vai tirar um 7, um 8, talvez até se perca aí, tá? Tire até 0, se você não entender exatamente o que ele quer, tá? Então, é por isso que a gente está, vamos dizer assim, né, usando esse tempo para fazer isso, ok? Então, assim, eu usei aqui o repertório. Mas e aí, você já usou, acabou, você não falou que é só um? Sim, mas olha só. No desenvolvimento, no próximo parágrafo, que eu vou chamar de desenvolvimento 1, eu tenho que desenvolver o quê? O argumento 1. Eu vou usar 2, né? E no desenvolvimento 2, eu vou desenvolver o argumento 2. O que é esse argumento 1? O 1 vai ser o motivo pelo qual eu acho que esse problema acontece, qual é o motivo? Negligência estatal, é o meu argumento. Agora eu tenho que argumentar, eu tenho que fazer uma argumentação, eu tenho que fazer o quê? Explicar por que eu acho que a negligência estatal é a causa desse problema. E aí, como é que eu faço isso? E no 2 eu vou explicar por que a omissão social é outra causa desse problema. Ou eu poderia usar uma consequência, tá? Eu tenho que explicar isso. Onde eu explico? Onde desenvolvo essa explicação? Aqui na introdução? Não, nunca. Aqui no desenvolvimento. O desenvolvimento é para isso, para você desenvolver essa ideia, certo? Cada um eu vou desenvolver no 1. Como é que eu desenvolvo? Eu não sei que aqui na introdução eu não desenvolvi usando o repertório sociocultural, contextualizando. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vai ficar assim igualzinho? Não. Como aqui é desenvolvimento, tem que ser maior, né? É lógico que quando você fala uma coisa assim, simplificada, isso aqui é simplificado, é uma introdução, aqui você desenvolve de uma forma maior. Então, eu vou desenvolver aqui diferente. Assim como também eu vou fazer uma proposta de intervenção também com um parágrafo diferente. Mas eu também vou usar aqui um repertório sociocultural. O texto vai ficar muito parecido com isso. Só que eu vou usar aqui, ó,
uma coisa chamada tópico frasal, e vou mudar um pouquinho isso aqui. Vou usar alguns exemplos diferentes, vou tirar algumas coisas, isso aqui não vai ser, vai sair daqui, vai ser diferente, tá? Mas eu preciso, seria legal eu ter mais 2 repertórios. Então, assim, quantos repertórios eu preciso para uma redação do Enem? 3. Eu tenho que encaixar. E olha só, um repertório é relacionado ao quê? Ao tema, que é esse aqui. O outro é relacionado ao quê? Ao meu argumento. Agora eu tenho que achar um que fale sobre negligência estatal. E o outro é omissão social, mas relacionado ao tema, tá? Então, são coisas diferentes. Eu não posso usar o mesmo repertório aqui na introdução e usar aqui no desenvolvimento 1, ou usar aqui no desenvolvimento 2. Poder, eu até posso, eu vou usar, mas eu vou ser penalizada, vai tirar algum ponto. E também eu corro o risco de, se eu não conseguir fazer com que esse repertório tenha lá aquelas 3 características, legitimado, produtivo e pertinente, eu não ter repertório, aí eu perco um montão de pontos. Então, não é melhor eu ter 3 e aí um desses 3 vai ser validado, eu vou ganhar um ponto, do que o senhor botar só um e correr o risco desse um não valer? Então, por isso que eu boto 3, por isso que se coloca 3. Mas pode ser que um não seja validado e a pessoa tirar 1000. Mas por que tirou 1000? Porque um foi. E só precisa de um para ele ganhar o ponto ali naquela competência, na competência 2, tá? Então, assim, por isso que você vê muita gente falando assim, pode colocar. Não, não pode colocar, não. Você pega lá um sociólogo falando de economia. Se você for bom o suficiente para associar isso, beleza. Mas o ideal é que você está falando de algo relacionado ao comportamento da sociedade, você fala um filósofo, tá? Ou do indivíduo, você fala do filósofo. Se você fala da sociedade, fala de um sociólogo, tá? Se você está falando sobre algo econômico, fala de um economista, coloca um economista. Não pode decorar repertório e sair enfiando ele em tudo quanto é lugar, ok? Então é isso que a gente vai ainda trabalhar. Na próxima aula, falar mais um pouquinho sobre esse repertório, trazer mais alguns exemplos, para a gente, enfim, fechar a parte conceitual e começar a escrever essa redação aqui, né? Começar aqui na introdução, explicando como é que a gente faz isso, quais os cuidados que a gente tem que ter, e partindo para a prática, e depois o desenvolvimento e a conclusão, ok? Bom, por hoje é só, né? Ainda bem. E na próxima aula a gente continua com repertório, outros repertórios que a gente vai trazer, tá? Mas o que eu queria que vocês tivessem entendido nessa aula é isso. Comece a ter a visão dessa produtividade de tudo que vocês veem. Estou assistindo uma aula de história. Será que aquele fato que eu estou aprendendo, o que eu posso relacionar isso? Começa a escrever isso. Lá, a Revolução Industrial, o que ela pode ter influenciado aqui em alguma... O que ela influencia? O colonialismo, o que ele inicia? O feudo, o que ele influencia? Lá uma coisa matemática, o que ele influencia? Eu conheço muito de música. Será que se eu pensar lá no campo harmônico, que fala que os acordes eles têm que ter uma relação de graus, eu posso fazer isso? Pode! Se você consegue fazer isso, beleza. Eu gosto muito de esportes. Eu sei uma regra lá que eu posso encaixar aqui. Pode? Pode. Entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Eu sou evangélica, por exemplo, eu também sou, né? Eu posso pegar algum mandamento de Cristo e usar? Sim, sem o norte religioso. Você vai dizer que o influenciador, né? Mas não em termos de influenciador, vamos melhorar isso, né? O líder espiritual do cristianismo, no livro tal, colocou aqui, falou aquilo. Da mesma forma, na sociedade isso acontece, ou de forma diferente isso acontece, né? Ou pegar um período histórico lá que aconteceu, de lutas também, que está lá, que consta lá no livro, que na Bíblia é um livro, né? Inclusive, a história ela é dividida o quê? O tempo, né? Antes e depois de Cristo. Então, um fator histórico importantíssimo. A escrita é um fator histórico importantíssimo. É isso que eu quero que vocês entendam, vocês poderem usar qualquer coisa, contanto que a gente consiga associar, ok?
Então, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até a próxima aula.